Uma outra coisa que me chamou a atenção, você falou sobre os super salários, né? E principalmente, assim, a gente vê que eu tinha a ideia, né? A gente tinha a ideia de que, vamos pagar bem, porque daí não tem corrupção. Essa era a ideia, né? Sim, a gente ouvia isso na escola. A gente ouvia isso, né? Sabe, desse tempo também? Então, a gente ouvia isso, né? Olha, não, tem que pagar bem para determinados cargos, né? Porque eles lidam com muitas responsabilidades e aí eles não vão ter por que se corromper. Mas o que é que tá acontecendo, então, no STF agora? Eu vejo que é uma coisa que você fala bastante, né? Bom, assim, o STF é isso, mas se a gente olhar direitinho, o judiciário como um todo é isso, né? Porque, olha só, o judiciário inventou uma modalidade do roubo dentro da lei. E como é que funciona? Você falou, olha, se ganhar bem não vai roubar. Bom, eles já ganham 40 pau por mês. Se fora os benefícios. Bem, meu Deus do céu. Pra ser um juiz tem assistente, auxiliar. Então, assim, 40 pau, ele já tá ganhando bem. Ele não tá ganhando mal de maneira alguma, o juiz. Desembargador tem motorista, tal. Então tem todas as regalias, beleza. Eles não querem parar aí. Aí eles têm as indenizações, os famosos penduricários, que fazem os gastos deles subirem pra casa dos 100, 150, 200 mil por mês. E falam que não é ilegal. Então ele vai lá e rouba mesmo. Então mesmo ganhando bem, ele rouba. A ideia de que a pessoa não vai roubar porque ela tá ganhando bem é uma ilusão. Porque as pessoas são feitas de status. O cara fala assim, pô, eu sou juiz, eu sou importante aqui. Eu vou ganhar quanto que eu quiser. E vocês se adaptem. E ficou por isso mesmo. O STF é meio bizarro, porque além de tudo isso, eles montaram bancas de advocacia com parentes deles que atuam junto com eles. É um absurdo. É um absurdo. A gente tava vendo o caso da esposa do Alexandre de Moraes, né? Mas não é só ela que tem isso. Todos os outros ministros têm. Todos. E tem e não estão ligando. E estão fazendo negócio e a vida tá seguindo. O que você ouve é... Não, mas contrata aquele escritório que aquele ali é certo. Ainda mais se cair comigo, né? Contrato da minha esposa que se cair comigo eu resumo. O Brasil é um país da impunidade. É bizarro. Né, agora e parte societária em resort, não sei o quê. Desculpa perguntar, eu sou um pouco leiga, né? Mas a pessoa que é do STF, por exemplo, ela pode ter empresas ou não? Por isso que eles colocam parente. Olha, ela definitivamente deveria se desincompatibilizar de tudo que ela faz, porque ser um ministro, olha só, supostamente, num regime republicano como o nosso, a Constituição é a coisa mais importante que tem. Ela é a carta que dá regra ao jogo. Sim. Então, um cara que se torna um guardião da Constituição, ele não deveria poder fazer nada além de ser um guardião da Constituição. Recebe um bom salário pra isso e trabalha como guardião da Constituição. É uma honra, né? É uma honra. É um trabalho de Estado, vamos dizer, da mais alta... Vamos dizer... não é nem apenas honraria, mas da mais alta responsabilidade que um homem pode ter. Os caras estão lá e vão fazer negócio. Se torna um balcão. Isso é muito baixo. Eles não têm condição de estar naquela posição. Então, lógico que eles tinham que estar descompatibilizados de outras atividades que eles têm. E lógico que os parentes deles jamais poderiam ter nenhum tipo de negócio ligados ao STF. E na verdade o STF não poderia julgar nenhum tipo de ação também. Tem ação de empresa rodando. Olha, uma empresa de papel aqui do Paraná tem uma ação que está rodando no STF. Por quê? Isso não pode chegar no STF. Tem que chegar no máximo no STJ. Nos Estados Unidos, apenas 50 ações são julgadas por média no STF deles, na Suprema Corte deles por ano. No Brasil são 8 mil. Meu Deus. E aí que os caras fazem os negócios deles. Então é obviamente bizarro. Pelo que eu tava lendo, não sei se é isso, mas pelo que eu tava lendo, a única que não tem ali empresa, nada vinculado, é a Carmen Lúcia. Não sei se é verdadeiro, mas tava lendo uma reportagem a respeito disso, falando que era a única que tinha empresa ligado no nome. Ela é mais séria mesmo. Eu tive um pouco de... Não convivência pessoal com ela, mas... ela tava comandando o TSE quando a gente tava montando o partido. Ela foi muito correta conosco. Ela tem opiniões políticas que eu não concordo em alguns temas. Ela é um pouco mais da canhota. Não muito, mas um pouco mais da canhota. E tudo bem, mas não é uma pessoa... Não vi desonestidade da parte dela. O Mendonça não tá indo mal, mas não vai muito longe daí, assim. O resto começa a ter negócios, escritórios com filhos e parentes. É bem difícil. E você falou que é bem sincero, né? E a gente vê isso nas suas redes sociais, né? Você acha que o Brasil vai chegar a ver um impeachment de um ministro do Supremo? Olha, eu duvidava antes, mas eu não tenho... Hoje eu não posso afirmar nada, porque há uma chance de rolar. E só não está mais quente porque, como o caso do Banco Master envolve esquerda e direita, os dois querem abafar o caso. Então essa é a real. Esquerda e direita querem abafar o caso. Então como eles querem abafar, não tem rua, ninguém tá comprando a briga. Outro dia até o PT saiu convocando no final do ano manifestações contra a corrupção. É só vocês checarem. Eles estavam lá lutando contra a corrupção no Congresso. Aí botou o Caetano Veloso, cara, parecia uma múmia lá. Aquelas músicas que ele canta lá.
Botou lá Fernanda Abreu, artistas globais, etc., cantando músicas e lutando contra a corrupção. Veio o escândalo do Banco Master, não teve um caminhãozinho de som vermelho mais. Sumiram. O bolsonarismo, eles juraram que convocaram uma manifestação contra a corrupção no domingo passado, retrasado. Vejam o discurso do Flávio Bolsonaro. Era um discurso de campanha. Ele foi fazer campanha. Então eles não querem falar desse assunto, eles querem fingir que esse assunto não existe. O senador Alessandro Vieira, um homem sério, tenho discordâncias ideológicas com ele em alguns temas, mas ele é um homem sério. Ele foi coletar as assinaturas para uma CPI envolvendo o Toffoli e o Xandão. O Flávio Bolsonaro só foi o 29º a assinar. Mas o que isso quer dizer? Ué, com 27 você conseguiria. Então ele esperou conseguir, aí depois ele assinou só para não xingarem ele. A galera da esquerda não assinou. A esquerda não quis entrar. Então, ou seja, bolsonarista e não bolsonaristas, os caras estão tudo... Então é difícil. Dito isso, entretanto, os escândalos são tantos, e a moral tá caindo tanto do STF, que você vai precisar de uma espécie de um bode expiatório. É isso que eu pensei. O bode expiatório era o Toffoli, já ficou pequeno demais. Ele virou um bodinho pequeno, é uma cabrinha. Agora tá precisando do cabrão, né? Que é o Xandão. E é verdade. E deixa eu te perguntar uma coisa, que a gente gosta muito de falar de história também, né? De saber, de conhecer a pessoa. De que cidade você é? De onde você veio? Qual foi a sua história, assim, de infância pra você chegar aqui? Vamos lá, legal. Bom, eu nasci no bairro da Moca. Um bairro meio típico paulistano, assim. Um bairro parece cidade do interior que as pessoas se conhecem. Bairro que foi de colonização italiana, os italianos que foram pra São Paulo pra ser operário. Eu morava numa casinha pequena, eu era um menino tímido, em geral, uma criança que gostava de desenhos japoneses. Meu ídolo na escola era Ayrton Senna, Jaspion, é dessa geração, né? Cavaleiros do Zodíaco. Depois me mudei pra zona sul de São Paulo, fui pra outro bairro que era Interlagos. E o que eu gostava? Eu era uma criança criativa e meio tímida. Gostava de jogar futebol, gostava de ver desenho, ler e tal. Até que eu vou ficando mais velho e começo a gostar de política lá pra 98, quando eu tinha 14 anos. Comecei a acompanhar de verdade. E como eu gostava muito de história, era talvez um assunto que eu mais gostava na escola, assim, não tinha um ano que eu não tirava 9 ou 10 em história no colégio. Eu sempre ia muito bem. Gostava de escrever também. A história que ainda não se mistura com política, né? Então, quando eu fui prestar vestibular para passar na FUVEST, para mim foi natural. Eu falei, preciso passar num curso de Direito, porque eu vou ficar falando coisas de humanas. Eu gostava muito de humanas. E aí, quando eu entro na faculdade, tudo muda para mim. Que era um universo que tinha vários... É muito difícil entrar na faculdade da USP, uma faculdade concorrida. Sim. E tinha muitas pessoas muito inteligentes. E eu falei, nossa, isso aqui é uma competição. E aí tinha as disputas pro Centro Acadêmico, que é o 11 de agosto, que é o centro acadêmico mais antigo do Brasil. E aqui eu via várias caras muito capazes, muito inteligentes. Via várias pessoas que foram presidentes do centro acadêmico, ou que estiveram lá 5 anos antes, já no governo, então o governo Lula. Outros tinham participado do governo Fernando Henrique, outros viraram empresários. Eu falava, nossa, achei muito legal a competição. Eu falei, quero participar disso aqui. E aí eu comecei a participar dessas atividades políticas na faculdade, de uma maneira primeiro meio lúdica, né? Tipo, criava um partido, fazia eventos e tal. E depois eu comecei a concorrer ali com o pessoal. Foi nessa mesma época que eu montei banda, comecei a compor. Assim, o período da faculdade, pra muita gente as pessoas se perdem na faculdade, né? Olha lá, entrou numa faculdade pública, virou um maconheiro, ou a menina, tem aquela coisa das mulheres da federal, a menina entra bonitinha na federal, depois ela vira uma feminista louca. Tá muito falando sobre isso ultimamente. Tá mesmo. Né? Mas tem solução, né? Você passou por lá sem virar nenhum dos dois, né? Eu passei. Testemunha. Mas assim, eu sei que essas coisas acontecem, entendeu? Sim. Porque em qualquer período que você tira a pessoa do núcleo familiar dela e coloca num outro grupo de amigos e pessoas, a pessoa vai desenvolver outras coisas, né? Sim, a questão principalmente se o núcleo familiar é muito fechado. Sim, muito repressor. Então a pessoa vai querer descobrir um mundo ali. Ali pra mim, no período da faculdade, como eu não mudei de cidade, eu morava em São Paulo e a faculdade era em São Paulo, não era ali, vamos dizer, uma grande mudança, mas pra mim foi um ambiente muito competitivo e com pessoas muito inteligentes que eu pude conhecer. E ali eu dei um grande salto em tudo, em coisas que eu li, coisas que eu aprendi, coisas que eu comecei a fazer. Eu descobri que eu tinha uma grande habilidade de organizar grupos, organizar pessoas ali na faculdade, organizar eventos, falar em público. Daí vem a habilidade pra montar o partido. Foi. Não, tanto que eu posso falar, tudo que eu fui aprender, essas coisas eu aprendi em 2003, 2004, 2005, quando eu participava dessas coisas na faculdade. Todas essas habilidades depois eu usei pra montar um movimento em 2014, né? 10 anos depois.
E as mesmas habilidades eu uso hoje no partido. No fundo, é só uma continuidade de algo, pra mim, pelo menos, que eu aprendi naquela época. E era um ambiente muito, muito bom. Querendo ou não, várias pessoas importantes saíram dali. Então, foi um período legal, também cheio de desventuras. Fui traído por amigos, todas aquelas aventuras de faculdade que definem o seu caráter, né? E no final eu nem terminei a faculdade, eu larguei a faculdade e quis trabalhar, porque eu me vi, assim, eu tomei um golpe interno na chapa. E eu vi, como eu era muito bobinho, era muito ingênuo, era um menino ingênuo, bobão. Ixi, isso é o que mais acontece. E aí, desistiu da política? Eu desisti. Eu jurei, falei, nunca mais eu vou ficar mexendo com isso na minha vida. Vou ser empresário. E aí eu comecei a trabalhar com amigos, depois trabalhei com meu pai. E aí eu comecei a entender um pouco de recuperação de empresa. Depois eu falei, quero aprender a tocar metalúrgica, quero aprender... E eu foi de um setor pro outro, fui em um mercado muito arriscado, que você pegava empresas quebradas, assumia a dívida delas. E aí eu comecei a, né, você vai pegando experiência, vai crescendo. Aí fui morar na Bahia, volta, conheci o mundo, cheguei a ter um período que eu ganhei dinheiro, isso com 24, 25 anos. Aí viajei, conheci vários países, se abre a cabeça também, vê, o Brasil tá muito pra trás em tudo. Quando eu volto, isso já pra 2012, 2013, eu já morava em São Paulo novamente. Aí vem aquelas manifestações de 2013, né? Aquelas manifestações... E aí, ao mesmo tempo que elas acontecem, aconteceu um fato pra mim que foi muito importante, que foi tinha um grupo de policiais que atuavam na região de Jundiaí, ali em São Paulo, onde meu pai trabalhava. E aí na empresa do meu pai, que eu trabalhava com outra, que era na mesma cidade, mas em outro lugar. Eu tava visitando ele, e aí do nada apareceu a polícia civil com uma foto do meu pai e falou, esse senhor tá aqui, tá preso em flagrante por tráfico de droga. Aí o quê? Meu Deus. Aí deram uma tarefa no meu pai, jogaram ele no chão, e aí um cara apareceu com um tijolo eu não sabia se era cocaína ou maconha, tirado de um armário aleatório, assim, ninguém entendeu nada. Aí me botaram numa sala e falaram, o bicho pegou pro seu pai, chama teu advogado aí, a gente pode resolver isso lá na delegacia. Levaram meu pai detido. E aí eu fui pra delegacia com o advogado e eles queriam 300 mil reais. Meu Deus. Era um achaque. Aí eu tinha 30 mil reais. Na hora, assim, aí paga, mas você fica devendo, você tem que pagar 30 pau por mês. E aí eu falei, assim, eu já queria mudar a minha vida, não queria ficar morando no interior, eu já tava muito cansado do que eu tava fazendo. E eu sentia que eu não me realizava, e aquilo que eu aprendi da política ficava o tempo todo voltando na minha cabeça, né? Eu ficava, eu queria voltar a fazer as coisas que eu gostava na faculdade. Aí eu já falei, quer saber, eu vou me arriscar. Eu falei, eu vou prender esses policiais. E aí eu falei com a corregedoria, grampearam meu telefone, eu separei um dinheiro numerado, eles tiraram fotos da numeração do dinheiro. E aí eu falei, vou entregar esse dinheiro, então, né? Vou pagar a parcela do achaque da polícia. Polícia com o tráfico junto. E aí, quando eles foram lá pegar o dinheiro, a corregedoria da polícia estava lá e prendeu todo mundo. E aí prendeu os policiais, prenderam o traficante que trabalhava com os policiais. E aquilo ali virou uma chave pra mim. Falei, agora quer saber? Eu vou correr todos os riscos. Você perdeu o medo. De tudo. Eu falei, vou correr todos os riscos. Agora dane-se. Porque eu tava ameaçado de morte pela polícia e pelos bandidos, né? E era tão criminoso o negócio que depois, quando eu fui na audiência que eles pediram habeas corpus, o juiz perguntou, você se sente seguro? Eles levaram todas as polícias civis de Jundiaí região ali. E os policiais civis estavam apoiando os policiais criminosos. Pra gente ver assim que também a gente não pode ficar idolatrando muita coisa, que no Brasil tem crime em todas as áreas. Eu falei, não, mantém esse cara preso. Os caras me olhando feio pra caramba. Eu falei, não vou sair vivo daqui. Mas continuou. Aí dali a gente montou o MBL. E aí eu tô, desde esse dia dessa operação policial até hoje, eu tô vivendo a vida meio que, assim, tomando riscos e um atrás do outro. Então, a gente tá arrumando briga com o Comando Vermelho, com o PCC, com o Centrão, com o PT, com todo mundo. E vamos nessa, e vamos ver até onde vai. Ô, Renan, e é por isso também que você defende medidas drásticas contra o crime organizado. Sim. Isso também deve ter te levado, né? Óbvio, porque assim, imagina você tá trabalhando normal, tinha clientes que a gente estavam visitando a empresa no dia, aí de repente vem um vagabundo de um policial trabalhando com um traficante e prende teu pai, joga teu pai no chão pra tomar uma grana tua. Esses caras tinham que morrer. Eu por mim não tem essa coisa de perdão, sabe? Quem perdoa não sou eu. Por mim, eu queria que eles morressem. É real. Eu não tenho nenhuma dó desses caras. E me dá uma raiva, o cara que fez, chama Ricardo, o policial. É um daqueles caras que usam anabolizante, tudo bombadão. O meu maior prazer foi quando eles foram pedir o habeas corpus, ele tinha ficado na cadeia uns dias, aí perdeu toda a massa muscular dele, né? Tava todo caído lá, né? Com a cara, eu falei, né? Tá bom aí, né? Ficaram pelo menos 2 anos na cadeia. O que é pouco. Um cara desse tinha que ficar 15 anos na cadeia, pelo menos.
No mínimo. Por isso que tem que defender realmente esses aumentos de pena, melhorar o Código Penal, de processo penal, porque realmente a impunidade é muito grande, né? Então eles têm coragem de fazer coisas bizarras porque nada acontece, eles sabem disso. Fala, rapaziada, beleza? Você está no canal Victor Aierrock. Bora comentar mais uma participação do Renan Santos nesse podcast. Como sempre, mais uma grandíssima participação do nosso presidenciável favorito. E a primeira coisa que eu queria comentar aqui foi essa declaração do Renan Santos a respeito do nosso judiciário. Ele falou o seguinte: mesmo ganhando bem, eles roubam com as indenizações, os famosos penduricalhos. Mesmo ganhando bem, eles roubam com as indenizações, os famosos penduricalhos. Irmão, essa aqui, sem a menor sombra de dúvida, é uma das maiores putarias que existe nesse país aqui. Pelo fato desses caras eles terem acumulado super mega poderes, eles basicamente se sentem eles se sentem no direito. Realmente eles se sentem no direito, eles se sentem muito importantes, entendeu? Para eles não pegarem para si, não tomarem esses penduricalhos, essas indenizações, se eles não fizerem isso, você tem que entender uma coisa: se eles não fizerem isso, eles se sentem lesados. Você consegue compreender isso? Se eles não tiverem essas indenizações, esses penduricalhos, eles se sentem indenizados, cara. Mesmo o salário deles sendo 40 pau por mês. O salário dos caras já é 40 conto por mês. E eles ainda precisam dessas indenizações porque pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, como assim? Não, é muito pouco 40 mil por mês. Tem que ter aqui umas indenizações aqui, porque é muito difícil, né, fazer esse trabalho que nós fazemos. E eu nem vou negar que seja um trabalho complexo. Mas é putaria, cara. É putaria. Assim, uma falta de vergonha generalizada. Você tá entendendo? Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Quando você... Aí você para pra pensar, entendeu? Você pensa, 40 mil conto por mês. Aí mais esses penduricalhos, essas indenizações. Aí você pensa no salário mínimo. Irmão, com R$1.500, que é o valor do salário mínimo, você não faz uma compra decente, é sério mesmo. Você entra no mercado, você passa 2 horas escolhendo os produtos mais baratos, ainda assim vai dar para contar a sacola. Aí cara, bate uma indignação muito grande, porque é uma injustiça colossal. É uma injustiça muito grande, cara, é muito grande. Esses caras se sentem literalmente deuses. Teve uma época aqui no Brasil que a gente falava que eles se sentiam semideuses, né? Não, hoje em dia é deuses mesmo. Eles se sentem deuses no Olimpo. E ouse você questionar. Recentemente agora, essa semana, um ministro colocou a Polícia Federal, o Dino, foi o Flávio Dino, colocou a Polícia Federal em cima de um jornalista, cara, para fazer busca e apreensão na casa de um jornalista. Porque o jornalista descobriu que os familiares do Flávio Dino estavam usando o carro do governo. Cara, bizarro, cara. Que negócio bizarro, Joe. Isso tem que mudar. Não existe uma outra alternativa, senão, cara, é daqui para pior, não tem a menor dúvida. Não existe esse negócio do Supremo se autorregular, o Supremo moralizar o próprio Supremo. Não, que eles vão moralizar eles mesmos, porque eles vão organizar, e eles vão parar de ser tão vagabundos no futuro. Não tem essa, irmão, não tem essa. Quem falou isso foi o Flávio Bolsonaro. Quem falou isso foi o Flávio Bolsonaro, ele falou que acreditava que o Supremo poderia voltar aos conformes por conta própria. Isso jamais vai acontecer. Jamais. Se não tiver uma força, se não tiver pressão em cima desses caras, esquece. Outra coisa que o Renan comentou foi o seguinte: além disso, eles montarem, escrevi meio errado aqui, bancas de advocacia com parentes deles que atuam com eles, e eles não ligam e a vida vai seguindo. Cara, isso aqui é uma imoralidade tamanha. Isso aqui é muito imoral, cara. Imagina, você é um ministro do Supremo e seus parentes têm simplesmente bancas de advocacia. E aí essas bancas de advocacia dos seus parentes mandam processos para você
E obviamente você dá parecer favorável quando convém e dá o parecer contrário quando não convém. Cara, isso é de uma bizarrice tão grotesca. Isso é tão grotesco que, assim, quando você... Isso é inacreditável, bicho. Cara, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus, cara. Isso aqui é inacreditável, bicho. É inacreditável. O Renan ainda falou, o cara que se propõe a ser o guardião da Constituição não poderia fazer mais nada na vida. Isso aqui é um fato. Pô, não se fala tanto de democracia no Brasil? Você não quer ser o guardião da democracia? Como assim? Você quer ser o guardião da democracia e ainda quer ter outros trabalhos. E o trabalho o pior trabalho que um ministro poderia ter, eles têm. E assim, vida que segue, normal. Não dá nada. Os parentes dele, a mulher do careca lá com banca de advocacia, irmão. Como que pode isso, irmão? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, isso é inacreditável, é inconcebível, bicho. Não dá, rapaziada. Isso aqui é bizarro demais. Isso aqui é muito bizarro. E é o seguinte, eu vou falar um negócio pra você. Tem ação de empresa, o Renan falou isso, tem ação de empresa rodando no STF, né? Dizem as más línguas, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, né? Dizem as más línguas, isso aqui é pura especulação, tá? Não tem aquelas teorias da conspiração? Então, não tô afirmando nada, tá? Não tô afirmando nada. Mas existem teorias da conspiração aí, dizem as más línguas que como os ministros do Supremo realmente ganham dinheiro é com isso aqui, tá? Dando parecer favorável a determinadas empresas, dando parecer desfavorável quando convém a determinadas empresas, e que o salário deles de 40 mil que eles ganham é dinheiro de pinga. Eles ganham dinheiro de verdade com isso aqui, ó. Com isso aqui, ação judicial de empresa, que em hipótese nenhuma deveria chegar no Supremo, a não ser em casos extremamente específicos, entendeu? Dizem as más línguas que é aqui que os caras fazem dinheiro. É aqui, ó. Chega lá, sei lá, fazer uma conjectura com você aqui. Uma conjectura, isso aqui é mera especulação, isso aqui é um mundo fictício, tá? O que eu vou falar aqui é um mundo fictício. Imagina que tem uma empresa que está precisando de uma certa documentação, ela está meio errada, mas ela está faturando muito, entendeu? E ela precisa desse alvará, ela precisa dessa documentação, ela precisa de um parecer positivo do Supremo para ela continuar as operações. E aí, irmão? E aí? E aí tem aquela maracutaia lá, tem um esquema, chega no ministro. Ô ministro, é o seguinte, eu preciso desse parecer favorável aqui. Eu vou simplesmente colocar 30 milha aí no seu bolso. Eu vou colocar 30 milha no seu bolso. Você dá o parecer favorável aí e fica tudo certo, firmeza? Cara, dizem as más línguas. Isso aqui é pura especulação. Ó, isso aqui é teoria da conspiração, hein? Dizem as más línguas que é assim que esses caras fazem grana. Que o salário de 40 pau que eles fazem é tipo o dinheiro de pinga mesmo. Entendeu? Eles ganham dinheiro mesmo com isso aqui, ó. É bizarro demais, cara. É bizarro demais. Que negócio de louco, bicho. Que negócio de louco. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Aí, a entrevistadora lá perguntou pro Renan, né? Você acha que vai chegar a haver um impeachment de um ministro do Supremo? Aí o Renan respondeu: Eu duvidava antes, mas hoje eu não posso afirmar de nada, porque há uma chance de rolar. Eu só não Caramba, meu irmão. Só não está mais quente porque, como o escândalo do Banco Master envolve esquerda e direita, os dois lados querem abafar o caso. Então, como eles querem abafar, ninguém está comprando a briga. É isso aqui, ó. Como esse escândalo do Banco Master pega os dois lados, a esquerda e a direita tá tentando abafar, entendeu? Como o escândalo pega João e Francisco, vamos dar um jeito de abafar isso aqui, pôr panos quentes em tudo e já era. E vida que segue. Esse aqui é o plano que está sendo tocado à torta e à direita aqui, ó. Sem dó, entendeu? Vamos abafar esse negócio quanto antes, que é o melhor que a gente faz. A realidade é essa, é isso que está acontecendo. Por isso que existe uma possibilidade de não dar em nada por causa disso aqui. Se tivesse só a esquerda envolvida, entendeu? Teria uma chance muito maior de dar alguma coisa. Ou mesma coisa se fosse só a direita, se tivesse só a direita envolvida. Mas não, são os dois lados, entendeu? Como os dois lados estão envolvidos, cara, a chance de, fala a verdade, a chance de acabar em pizza é bem considerável. É bem considerável.
Aí o Renan tocou aqui nesse outro assunto. O senador Alessandro Vieira, ele foi coletar assinaturas para abrir a CPI envolvendo o Toffoli e o Alexandre de Moraes, e o Flávio Bolsonaro foi só o 29º a assinar. E o que isso quer dizer, né? Cara, precisava só de 27 assinaturas e eles conseguiriam abrir a CPI, entendeu? Precisava só de 27. Então, o Flávio Bolsonaro, para não se comprometer, ele esperou dar 27 assinaturas, né? E assinou só depois, porque aí nenhum ministro do Supremo poderia questionar ele depois, entendeu? Afinal, a assinatura dele foi meio que morta, não serviu de absolutamente nada. Se tirasse a assinatura do Flávio Bolsonaro, a CPI ia ser instaurada da mesma forma, porque já tinha dado 27 assinaturas e era de 27 que precisava, entendeu? Então ele agiu aqui de forma muito malandra, ele foi muito malandro aqui. Ele foi muito malandro, bicho. Aqui ele realmente tem que olhar e falar, realmente aqui ele não foi tão burro, né? Geralmente ele é muito burro, ele é muito incapaz, mas nessa aqui ele foi inteligente, foi muito malandro. O Renan também contou a história de quando alguns policiais vagabundos armaram pra ele e pro pai dele, né, cara? Isso aqui bizarro, né, cara? Bizarro. Imagina você, seu pai, sua família passar por uma situação dessa aqui, simplesmente inacreditável, cara. Por isso que quando você vê o bolsonarista, ele tem meio que essa mania de idolatrar os militares, né? Idolatrar policial, idolatrar os caras das Forças Armadas. Quando tem uma manifestação do... Cara, isso é bizarro, tá? Tem vídeo na internet, é feio demais, é vergonha ali. Quando tem manifestação do Bolsonaro e tem uma viatura de polícia parada, daí vai lá o bolsonarista prestar continência pra polícia. É um negócio bem feio, pra falar a verdade, bem feio. É bem vergonha alheia, pra falar a verdade. E agora, rapaziada, vamos, como sempre nesses vídeos que eu ando trazendo aqui, eu sempre trago comentários, né, das pessoas aqui, o que as pessoas andam dizendo do Renan Santos. Vamos começar aqui com Yuri. Esse homem tem futuro, muito preparado, tem o meu voto e o da minha família. Boa, Yuri, é isso aí, rapaziada, é isso aí, rapaz. Baita entrevista. São tantas entrevistas dadas ao longo do dia que fica difícil até divulgar cada uma. Não vejo a hora de ver as sabatinas do Renan. Não vejo a hora de ver as sabatinas do Renan Santos nas grandes emissoras, sem falar nos debates. Esquece. O Renan Santos vai trucidar. Nos debates, irmão. Tô doido pra ver também. Cara, essa eleição vai ser um evento mais da hora que a Copa do Mundo, não tenho a menor dúvida disso. Eu tô mais ansioso para as eleições do que para a Copa do Mundo, irmão. Nossa, vai ser top demais, vai ser bom demais. O Renan Santos vai amassar, irmão. Espera só. O Flávio Bolsonaro é muito incompetente, bicho. Ele vai desmaiar. Na hora que ele vê o Renan Santos na frente dele, ele vai cair a pressão dele, ele vai cair, não tem jeito, vai desmaiar. Renan Santos, o encantador de jornalistas, temos que transferir esse encanto aos eleitores. Missão 14. Cara, isso aqui é um fato, tá? Onde o Renan Santos vai, os entrevistadores ficam impressionados com o tanto que ele sabe, entendeu? É muito diferente, Onde ele vai, pode ser o podcast que for, o entrevistador fica impressionado do tanto que ele sabe. Isso aqui o que esse cara anotou aqui é verdade mesmo. É verdade. Onde ele vai, seja até em rádio de petistas, até os petistas ficam impressionados, porque as coisas que o Renan fala, como eu já disse em outros vídeos, são muito diferentes, são muito disruptivas, entendeu? É muito diferente do padrão que a gente está acostumado a ver sair da boca de um político, de um pré-candidato à presidência da República. As coisas que ele fala são muito diferentes, é muito fora do padrão. Então, causa um choque, né? As pessoas não estão acostumadas a ver alguém inteligente, né? O Brasil é tomado por imbecis. Quando as pessoas veem alguém com um QI um pouquinho mais elevado, gera até um certo pânico na cabeça da pessoa. Dá uma travada no Windows, né? Igual o pessoal fala. O candidato mais preparado. Minha família irá votar Renan Santos 14, presidente. E nos deputados da missão. São inevitáveis. E o futuro é glorioso. É isso aí, Paulo Roberto. Muito bom, rapaz. Muito bom. É isso aí, rapaziada. Tem que convencer a família inteira. Não tem outra alternativa. Se a gente quiser ter alguma chance, vai ter que convencer a família toda, cara. É difícil pra caramba, né? Porque os apaixonados pelo Lula e os apaixonados pelo Bolsonaro, eles são praticamente irreversíveis. Os caras são a pedra, entendeu? É Lula. Não sei qual é pior, se é o lulista ou se é o bolsonarista. Não dá pra saber qual é o mais apaixonado. E aqui eu peguei
um comentário de uma tia do Zap, né? Não pode faltar um comentário de uma tia do Zap. Ó, você quer reconhecer o comentário de uma tia do Zap? É esse tanto de ponto que ela coloca. Tem um monte de ponto assim, e esses espaços é tia do Zap. Que Deus proteja o nosso menino Renan e que seja o nosso presidente. Merece. É a vez dos nossos jovens, dos enviados dos céus. Sou professor e sonhava ver um jovem tão idealista. Eu estou muito feliz e torcendo. Bom demais, dona Joana. É isso aí. Pesquisei Renan Santos e gostei muito. O único candidato com plano para o país. Eu e minha família vai votar nele. Muito bom. Como é o nome dessa mulher? Galo Daniele? Galo? Mas muito bom o comentário dela. Outro comentário muito interessante aqui. Quem escuta as propostas do Renan Santos e ainda assim decide votar em Lula ou em Flávio Bolsonaro só pode ter sérios problemas cognitivos. Isso aqui é sem a menor sombra de dúvida. Eu diria que, na verdade, cara, não é assim, não é que a pessoa é retardada, é que ela é apaixonada, entendeu? É apaixonada, não é que a pessoa é muito burra, ela só é muito apaixonada pelo mito e pelo cachaceiro, entendeu? Cara, é literalmente o mesmo amor que uma pessoa sente mesmo quando tá apaixonada por uma mulher, entendeu? E aí você fala que a mulher tá traindo o cara, aí ele vira a cara pra você em vez de terminar com a mulher. Entendeu? É o corno manso. Pois é, o eleitor do Bolsonaro, o bolsonarista, apaixonado pelo Bolsonaro, apaixonado pelo Lula, ele é o corno manso. Você fala, esse cara é ladrão, ele não presta. Não adianta, irmão, não adianta. A paixão, meu amigo, por política é um negócio simplesmente bizarro em todos os termos. Incrível como ele está à frente dos outros candidatos. Muito mais capacitado e inteligente. As pessoas precisam conhecê-lo. Cara, como eu já disse em outros vídeos, o maior inimigo do Renan Santos é o desconhecimento. Não é nem Flávio, não é nem Lula, não é o STF, não é a China, não são os alienígenas, não. O maior inimigo do Renan Santos é o desconhecimento. Na medida que o Renan Santos vai ficar conhecido, vai ficando conhecido, esquece. Já repeti isso 1 milhão de vezes. Quem conhece Renan Santos, vota Renan Santos. E ponto final, não tem nem o que pensar. Imagina pensar em votar em bandido, sendo que tem um cara como Renan Santos como pré-candidato. Pois é. Isso aqui é a paixão já. É a paixão que eu citei acima. Não tem como. É a paixão. A pessoa vai olhar. A pessoa pode até olhar um discurso inteligente. Nossa, como esse cara é diferenciado, né? Mas não tem jeito. A paixão vai falar mais alto no coração de muita gente ainda. Infelizmente. Finalmente alguém que não é o menos pior, mas sim o melhor. Isso aí. Não é o menos pior, cara. Pela primeira vez em muitos e muitos anos, votar num cara que não é o menos pior. É de fato, disparado a melhor opção. Disparado. Os outros não chegam nem perto. Não tem nem como chegar perto do Renan Santos. Coitado do Lula. Você for comparar Lula com o Renan Santos, meu amigo, você tá maluco. O Lula, ele já tá ficando senil já. Já tá ficando gagá. O Lula já tá ficando gagá. Você pega um discurso do Lula, ele fala cada atrocidade. Ele tá ficando gagá. Sério mesmo, né? Nem zoeira. O Lula já tá ficando gagá das ideias já. Você pega umas ideias dele assim e você fala, mano, esse velho não tá batendo bem das ideias, não. Não tá batendo bem das ideias. Candidato preparado é outra coisa. Pena que vivemos num país de ignorantes e analfabetos. Avante missão. É isso aí. Pena que vivemos nesse país de tantos ignorantes. Tomara que não rejeitem, tal qual fizeram com Enéas, e posteriormente vejam os vídeos dessas mesmas ideias com lamento. Deveríamos ter votado nele. Acorda, povo. Exatamente, cara. Um tipo de comentário que você mais vê na internet é o pessoal falando do Enéas, o maior presidente que o Brasil não teve. Pois é. E essas pessoas, cara, que comentam esse tipo de coisa, votaram no Lula. Cara, infelizmente. Boa parte dessas pessoas que olham, que veem os vídeos do Enéas e enxergam o Enéas como muito capacitado, boa parte dessas pessoas votaram no Lula. E hoje, quando elas têm acesso aos vídeos do Enéas, elas ficam impressionadas que realmente ele não era louco, né, cara? Ele só era um gênio só. E aí é muito comum entre o gênio, né? Geralmente gênios são chamados de louco mesmo. É um padrão que se repete. Tudo quanto é gênio, em algum momento já foi chamado de louco ou é chamado de louco, né? Sinceramente, esse cara me dá uma ponta de esperança.
vale a pena a confiança e o monitoramento também, obviamente, né? Obviamente. É isso aí, rapaziada. É isso aí. Mais um vídeo que chega ao fim. Esse vídeo aqui ficou longo, hein? Esse vídeo aqui ficou longo. E vou falar pra você, eu dei uma engasgada boa nesse texto aqui, viu? Eu dei uma engasgada boa lendo isso aqui, viu? Nossa senhora. Foi esse aqui que eu dei uma engasgada? Não, foi esse aqui. Mano... Deixa eu ver se eu que escrevi certo aqui ou eu que sou analfabeto mesmo. Eu acho que um pouco das duas coisas, né? Você acha que vai chegar a haver um impeachment de um ministro do Supremo? Pergunta ao Renan. Eu duvidava antes, mas hoje eu não posso afirmar nada, porque há uma chance de rolar. Eu só não... É só não... Cara, eu não sei porque eu tô me enrolando aqui. E só não está mais quente porque o escândalo do Banco Master envolve esquerda e direita. Eu não sei porque eu me enrolei tanto aqui. Eu acho que foi... Não sei, eu acho que ou foi o meu analfabetismo ou foi a forma que eu escrevi aqui. Não tem